Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer uma implementação no R de um planejamento simplex Lattice para experimentos de misturas, tá? Peguei um exemplo interessante aqui, que é um exemplo de otimização da composição de fibra natural de um compósito reforçado por fibras. Então os autores variaram aqui o tipo de fibra, pegaram 3 fibras de sisal, juta e coco, e eles desejavam testar ali se existia uma mistura dessas fibras ali que otimizasse as propriedades mecânicas do compósito. Lógico que ali a resina, a quantidade da fase de matriz, eles se mantiveram constante para todos os experimentos, né? Então pode-se considerar aqui uma mistura pura, aquele compósito, por exemplo, que só tem um tipo de fibra como fase dispersa na matriz, tá certo? E eles avaliaram várias propriedades mecânicas. Eu peguei aqui a resposta tensão específica de ruptura para a gente fazer aqui no R. Tá aqui a identificação do artigo depois se vocês quiserem ver mais detalhes, beleza? Então o pacote que eu vou utilizar, esse pacote aqui é o MixXP, que é um pacote aí para experimentos de misturas do professor John Lawson, que é um professor que contribui bastante para essa parte de implementação aí de DOE no R. Ele inclusive tem um livro só de planejamentos de experimentos com a linguagem R, tá certo? Então vamos lá, tem um comando aqui para a gente fazer o planejamento simplex Lattice, que é esse comando aqui, ó, SLD. Se você der um help aqui, F1, ele vai te mostrar aqui que é bem simples, né? Eu vou simplesmente colocar aqui o número de componentes. Nesse caso eu tenho 3 componentes, tá? X1, X2 e X3. E o grau do modelo que o autor estimula, eu vou seguir ele, grau 2. Então, polinômio de segunda ordem. Ctrl Enter, tá aqui o planejamento no console, aquele planejamento que eu mostrei para vocês na aula teórica, tá? E ele aqui também. Mas esse planejamento foi replicado 3 vezes, então vou utilizar aqui RBind e replicar aqui 3 vezes. Então pronto, agora tá aí o planejamento replicado, beleza? E aqui a resposta, né? Tensão específica de ruptura, aqui a primeira réplica, né, os 6 experimentos aqui da segunda e aqui da terceira. Então pronto, rodei, tenho aqui o vetor y, R já entende, mas eu tenho que adicionar ele ao planejamento. Então com essa linha aqui eu já adiciono, e aqui eu vejo planejamento com a coluna de resposta, que aqui eu chamei de SBS, tá? Specific Breaking Stress. Então res.composite é o nome do modelo que eu dei, e aqui eu vou usar esse comando aqui, ó, Mix Model, que é a opção do pacote para eu obter um modelo linear aqui de misturas, tá? Então aqui nesse argumento frame eu vou colocar aqui o nosso planejamento, que é plan.simplex, beleza? A resposta nossa é SBS, Specific Breaking Stress, tá certo? E os fatores são X1, X2 e X3. Beleza? E aqui modelo, esse argumento model, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tem vários tipos de modelo, né? Então, eu mostrei para você só os modelos de primeira e segunda ordem. Nesse planejamento não faz sentido eu ir além do modelo de segunda ordem, porque eu obtive um planejamento aqui em cima para um modelo de grau 2. Então, se eu tentar de terceira ordem, ele não tem os pontos ali adequados para fazer esse tipo de modelo. Eu precisaria de um espaçamento menor ali para a gente estimar esses termos, tá? Então aqui eu já consigo o modelo, eu chamei de res.compósito, tá? Ele já até mostra a gente aqui, né? Se eu der um summary, ele vai mostrar alguns detalhes a mais aqui, ele vai mostrar o ajuste pra gente também, tá? Então aqui eu vejo que eu tive significância em todos os termos lineares, né? Que é termo linear mais constante. Eu não tenho a constante aqui nesse caso, porque eu expliquei para vocês, o modelo de misturas ele é um pouquinho diferente, né? A gente coloca ele de uma forma que termo linear é também constante, tá? É uma dependência entre os fatores, uma dependência linear, de forma que haja também a dependência entre os coeficientes. E interação aqui, interação entre x1 e x2 e x1 e x3 foram significativas. Só interação entre x2 e x3 que não foi. O ajuste foi excelente, né? Mas eu vou fazer também aqui, ó, o modelo com LM, e vou fazer um modelo reduzido sem essa interação aqui. Por quê? Porque os autores fizeram isso. Eu nem vou usar esse modelo depois, mas eu vou fazer para vocês verem como que seria se vocês precisarem depois, né? Isso pode ser importante. Então com a função LM eu tenho que entrar com o modelo daquela forma convencional. Então vou fazer aqui de forma bem simples, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x1 vezes x2 mais
x1 vezes x3, tranquilo? Esse é o modelo correto? Na verdade não, pessoal. Se eu colocar dessa forma aqui, esse mais aqui na verdade não precisa. Não vai dar certo, na verdade. Vai ficar diferente porque ele vai fazer a constante pra gente beta zero. Só que eu expliquei para vocês que o modelo de misturas aqui a gente faz dessa forma, né? A gente não considera a constante à parte. Então, para eu fazer um modelo linear aqui com a função LM sem a constante, eu vou colocar aqui um menos 1, beleza? E aí vai dar certinho. E aqui delta igual a plan.simplex. Eu chamei aqui de res.compósito.reduced, modelo reduzido aí, né? Pronto, tá aqui o nosso modelo reduzido. Olha só, ele tirou, lógico, aquele termo, né, x2, x3, ficou tudo significativo que já estava, na verdade. E aqui não melhorou muito o ajuste, então eu não trocaria de modelo, né, porque nesse caso não fez muita diferença. Então, olha só, depois eu vou continuar só com o modelo completo. O model plot aqui vai me dar um gráfico de contorno, tá? Esse comando aqui é do pacote, depois se vocês quiserem ver os argumentos aí com mais calma, eu já deixei pronto aqui, tá? Mas basicamente entro com o modelo, né, os fatores, porque se eu tivesse 4 fatores eu só poderia plotar 3. Aí eu teria que fazer todas as combinações 3 ou escolher aqueles que eu quero. Aqui eu posso colocar títulos nos eixos, né, colocar os títulos das variáveis, tá? E aqui eu posso escolher várias escalas de cores aí que o R tem disponível, tá? Então tá aí o gráfico. Um gráfico interessante, né? Se eu quisesse minimizar a resposta, estaria por aqui o mínimo ou por aqui, né? E teria que otimizar para ver, mas o máximo é por aqui. Como é uma resposta de resistência mecânica, nós vamos maximizar, beleza? Eu tenho um gráfico de efeitos também, que é um gráfico diferente. Com esse comando model EFF, eu obtenho esse gráfico aqui com esse pacote. Tem essa forma de fazer com a direção de Cox e tem com a direção de People também, tá? Eu não vou entrar em detalhes nas diferenças aí de estimativa desses dois métodos, mas se vocês pegarem lá no livro do Cornell tem. E aqui basicamente, como que eu interpreto esse gráfico? Na verdade é efeito principal e interação de certa forma junto aqui. Mas basicamente aqui ó, seria o ponto onde eu tenho 1/3 de cada componente na mistura. Então aqui seria a resposta prevista para 1/3 de cada componente. E à medida que eu me desvio desse ponto, ele me mostra como que melhora ou como que piora a resposta. Então, se eu for para a direita aqui, o que está acontecendo? Eu estou aumentando a quantidade de cada componente. Então eu percebo que se eu aumento x1, melhora que a resistência mecânica, aumenta. Mas se eu aumento x2, piora até um determinado nível, depois começa a crescer de novo, tá? E se eu aumento x3, no início melhora, mas depois começa a cair, né? Tem um efeito quadrático aqui. Então o que eu posso perceber é que aumentando x1 e x3, aumentando um pouquinho de x3 e mais priorizando x1 e diminuindo x2, eu vou ter um comportamento melhor da resposta. De certa forma é o que a gente via por aqui, ó. O máximo vai estar possivelmente aqui nessa linha com a mistura binária de x1 e x3 só, sem fibra de juta na mistura, tranquilo? Olha só, tem um outro pacote aqui que é o pacote Quality Tools, que também tem algumas opções aqui para experimentos de mistura. Eu nem fiz análise com ele porque você gera o planejamento com ele e faz a análise via LM, tá? Eu só coloquei ele aqui para fazer os gráficos dele, que aí se você quiser eu nem vou explicar, mas aqui é planejamento, tá? Esse planejamento ele gera numa ordem diferente, tá? Então já tem como colocar a replicação nele aqui, não precisa de usar RBind, mas tomem cuidado aqui com essa ordem aqui que está diferente dessa, depois no futuro se você optar por utilizar esse pacote, tá? Então adicionei a resposta e aqui eu vou gerar um gráfico de contorno, que é um gráfico bonito também, a transição aqui de cores dele, né? E um gráfico de superfície. Eu não gostei muito do resultado desse gráfico, mas é uma opção também, você pode girar aqui, ó, nesse θ, por exemplo, se eu colocar um menos 120 aqui, ó, ele vai me dar uma perspectiva diferente, tá? Mas enfim, é uma forma diferente de visualizar. Entre os três aqui, eu prefiro esse gráfico de contorno aqui, eu acho que ele é mais informativo, tem a malha aqui, né? Fica mais fácil de você localizar os pontos na região, as proporções na região interior aqui do espaço simplex, enfim, apesar de ser um gráfico aparentemente mais simples, eu acho que ele é mais funcional. Depois eu vou partir aqui para as pressuposições de normalidade. Aqui eu vi que eu tenho normalidade dos resíduos,
resíduos, ó, p-valor maior que alfa, não rejeito pelo teste Shapiro-Wilk a hipótese de normalidade dos resíduos, tá? E aqui eu tenho os gráficos, né? Lógico, eu posso testar também a homocelasticidade, mas por aqui, de certa forma, eu já consigo ver mais ou menos a homocelasticidade. Ele deu uma mensagem aqui que, nesse caso, não deu para gerar o quarto gráfico. E agora, análise rígida, que é a otimização não linear restrita, beleza? Olha só, eu estou utilizando um pacote aqui, que é um pacote de otimização não linear. Então, por que eu estou utilizando esse pacote e não aquela função opt-in do R para otimização? Porque aquela função só me permite utilizar restrições de limites. Então, eu poderia colocar lá que todas as proporções têm que estar entre 0 e 1, mas eu não teria como colocar aquela restrição de que a soma das proporções, x1 mais x2 mais x3, tem que ser unitária. Então eu tive que instalar um pacote específico para fazer isso. Aqui eu criei a função a ser otimizada nesse pacote, tá? Reparem que é a previsão lá, considerando o nosso modelo completo, tá? E aqui é os níveis que nós vamos otimizar, né, das proporções individuais lá de cada fibra no nosso compósito, e eu estou pedindo para retornar o negativo, porque eu quero maximizar. Se eu quisesse minimizar, era só deixar dessa forma, porque o algoritmo de programação não linear sempre vai minimizar, tá? E aqui eu criei uma outra função aqui para restrição de igualdade. Na verdade, nesse caso, eu só tenho restrição de igualdade. Então eu chamei de cons de equality, tá? Mas eu poderia entrar nessa mesma função aqui, ó, se eu tivesse restrições de desigualdade. E como que eu entro com a restrição aqui, ó? Eu sempre vou colocar aqui, ó, o que estaria no lado direito da igualdade, eu passo para a esquerda e aqui ficaria isso daqui igual a 0. Enfim, depois, se vocês quiserem ver a documentação do pacote lá, tem exemplos com restrição de desigualdade também que você entraria aqui. Poderia colocar h, a função, colocaria essa restrição aqui, tá? Então, como essa minha aqui é de igualdade, eu coloco ela aqui, ó, CQ de igualdade igual a G. Então vou rodar ela aqui. E todo algoritmo de programação não linear precisa de um ponto inicial para começar a otimização, né? E aqui eu vou testar as funções que eu criei, ó. Então eu peguei a função que eu chamei de obj, que é a função objetivo, estou avaliando no ponto inicial. Eu esqueci de rodar ela aqui, ó. Vamos rodar agora sim. Eu só expliquei para vocês e não rodei. Então dá 26,32. Eu mostrei para vocês aqui, ó, nesse gráfico aqui, que era 26 e pouquinho aqui, quando eu tenho 1/3 de cada componente, tá certo? E lógico, que por aqui vocês também veem que aqui no ponto central, mais ou menos por aqui, ó, dá 26 e pouquinho, tá? O valor da resposta. E se eu quiser testar a restrição de igualdade, ó, eu vejo que dá 0. x1 mais x2 mais x3, né? Se eu respeitar essa restrição, sempre tem que dar 0. E agora sim, o comando aqui para otimização não linear, que é esse aqui, ó, solnl, né? Que é otimização com função, objetivo e restrições não lineares, tá? Na verdade, a restrição pode ser linear ou não linear. No nosso caso, a função objetivo é não linear e a restrição é linear, né? Mas aqui eu entro com x0, x inicial, parte ali do ponto central, né? Entro com a função objetivo, com as restrições, e aqui LB e o B são os limites. Então todas as proporções têm que ser maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 1, tranquilo? Então, OPT, beleza? E aqui eu já otimizei, aqui eu obtive os níveis ótimos, tá? Eu separei eles aqui dessa forma, e aqui eu vou mostrar eles para vocês. Então aqui tá mostrando que tá dando, ó, 0,61 de proporção de x1 e 0,39 de proporção de x3. x2 ficou praticamente nulo aqui, isso aqui é 0, tá? E se eu quiser saber o valor ótimo da resposta, dá 33,9, beleza? Então aqui no gráfico, ó, é por aqui mesmo, ó, 0,39 de x3, beleza? Eu otimizo a resposta aí de resistência específica aí de ruptura, tranquilo? Então, pessoal, é isso. Planejamento de misturas aí, utilizando o planejamento Simplex LETS, tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.